Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Luciana Gasparini, médica, empresária, especialista em gestão e marketing médico, atuante e apaixonada por saúde mental. E hoje eu vou dar para vocês uma aula muito especial. Entenda a procrastinação além da preguiça. Então, antes da gente começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês acompanharem tudo que eu tenho para ensinar hoje e entenderem exatamente qual é o objetivo dessa aula. Vem comigo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, será um prazer recebê-los no meu Instagram. Caso tenham interesse em acompanhar, é @doutora Luciana Gasparini, tudo junto, tá bom? E o objetivo da aula de hoje é explicar como que a sua falta de produtividade pode estar sendo impactada pela sua saúde. Então vamos lá, você, por um acaso, já conheceu alguém ou se identifica com uma situação mais ou menos parecida com essa? Você tá lá, acorda de manhã e pensa: hoje vai. Hoje eu vou para academia. Hoje eu vou fazer aquela tarefa que já está há um tempão engavetada e que, né, não começo nunca. Hoje eu vou ler um livro. Hoje eu finalmente vou arrumar a casa. Hoje eu vou arrumar o meu guarda-roupa. E você começa o seu dia com as suas obrigações, ou vai trabalhar, ou vai para a faculdade. E quando volta para realmente fazer aquilo que você desejava, aquilo que você planejou logo que você, né, acordou, você não consegue. Você tenta, você até fala, eu queria muito ir para academia hoje, mas, não sei, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo me mexer, eu não estou conseguindo me mover. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Isso já aconteceu com você? Ou você conhece alguém que passa por isso? Pois é, muitas vezes essa pessoa ela é vista como preguiçosa. As pessoas ao redor que não entendem o que pode estar acontecendo com essa pessoa, né, no quesito saúde, começam a falar que é preguiça, que é falta de vontade, que é desculpa esfarrapada, e não conseguem enxergar essa pessoa por trás desses sintomas. Mas quando a gente vai olhar mais a fundo para esse ser humano, para esse indivíduo que está à nossa frente, a gente tem um retrato da realidade diferente e mais profundo do que apenas isso. Por exemplo, vem comigo. Quando a gente olha essa pessoa, né, mais profundamente, começa a conversar com ela e entender melhor o que se passa dentro daquele coraçãozinho, dentro daquela mente, quais são as emoções que ela está sentindo, a gente percebe, por exemplo, que aquela pessoa tem um sentimento de incapacidade e insegurança muito grande. Então, ela tem, por exemplo, medo que as coisas deem errado. E justamente pelo medo, pela insegurança dos resultados, ela começa a se autossabotar ainda antes de começar as tarefas. Então, é como se ela tivesse uma força interna que falasse: não, não vai, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir os resultados que você deseja. Então, para não se frustrar, nem comece, né? Às vezes a pessoa ela não sabe que ela está passando por isso. Ela não sabe que ela tem dentro dela, no inconsciente, esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Porque, veja bem, uma coisa é aquilo que você pensa, é aquilo que você sabe. Isso está no plano da consciência. Você está consciente de que algo está acontecendo, de que você está sentindo determinada coisa, de que você sabe tal coisa. Outra coisa, um nível mais profundo, é o seu inconsciente, ou seja, você não sabe que aquilo existe, você não sabe que aquela emoção existe, que aquele medo existe, que aquele sentimento existe. Mas é o seu inconsciente que determina as suas ações. Então, tudo que você faz está previamente determinado no seu inconsciente.
Então, mesmo que você não saiba, ou seja, mesmo que você ainda não tenha consciência destes sentimentos, pode ser que eles estejam aí dentro de você, dentro do seu inconsciente, determinando as suas ações. E por isso o autoconhecimento é tão importante para você saber exatamente o que te limita e conseguir finalmente se livrar dessas crenças incapacitantes, dessas crenças limitantes que te impedem ou te dificultam de alcançar os seus objetivos. Vamos continuar aqui. Às vezes é uma pessoa, né, que tem dificuldade de memória, e aí, quando você pensa na pessoa que tem dificuldade com memória, você acha que o problema está apenas na memória, quando muitas vezes, na verdade, o problema estava na falta de concentração. Uma pessoa que não se concentra não aprende, não internaliza aquela informação. E se você não internaliza uma informação, você tem dificuldade de evocar aquela memória, evocar aquela informação, porque, na verdade, você nunca colocou ela dentro da caixola. Então, muitas vezes, a dificuldade de memória, ela se dá, na verdade, pela dificuldade de você se concentrar e reter dentro do seu cérebro uma informação. Se você não retém, você tem dificuldade, obviamente, de puxar aquela informação à tona, de trazer ela para consciência, ok? Conversando um pouco mais com essa pessoa, né, que aparentemente é só preguiçosa, tem má vontade, você investiga e entende que é uma pessoa que às vezes tem uma vontade de chorar do nada, que ela não sabe explicar de onde essa vontade vem. Ela tem pensamentos de menos-valia. O que é pensamento de menos-valia? É aquela pessoa que se coloca sempre para baixo. Então, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. Então, é aquela pessoa que sempre está se colocando para baixo, achando que não vale nada, que é burra, que não entende das coisas, que não é capaz de resolver um problema. Então, é aquela pessoa que está sempre se colocando para baixo. Isso é um pensamento de menos-valia. A pessoa acredita que vale menos do que ela de fato vale, ok? Então, se você é o tipo de pessoa que está sempre se colocando para baixo e que acredita que não é capaz de resolver as coisas, esse é um tipo de pensamento de menos-valia. E é sim possível reverter essa situação. Então, vamos continuar aqui. Ainda no retrato de realidade dessa pessoa, você percebe que ela tem mudanças no padrão de sono. Às vezes é uma pessoa que está sofrendo com insônia, ou é uma pessoa que está dormindo demais, né? Não tem mais aquele padrão de sono considerado normal, né? De você dormir de 6 a 8 horas por noite, um sono reparador. Aí você observa que é uma pessoa que ou está dormindo demais, está querendo dormir toda hora, ou é uma pessoa que está perdendo o sono e não sabe explicar o porquê. É uma pessoa que está passando por um processo de mudança de apetite, então ou está comendo demais ou está comendo de menos, né? Está tendo aquela compulsão pela comida ou está sentindo quase fome nenhuma. E é uma pessoa que tem dificuldade para iniciar as tarefas. Muitas vezes a pessoa até tem vontade de fazer, só que na hora de começar, na hora de dar aquele primeiro passo, a pessoa se sente travada e não consegue. Então, eu quero muito ir para a academia hoje, mas está tão difícil sair dessa cama. Parece que essa cama está me puxando, que eu não consigo sair daqui. Parece que tem esse cobertor, parece que está assim com 30 quilos de peso, eu não consigo tirar ele de cima para poder trocar de roupa e sair. Ou então você até conseguiu, deu esse primeiro passo, trocou a roupa, colocou o tênis, mas na hora de sair de casa, você coloca a mão na maçaneta e fala: eu não consigo ir. Então, essa dificuldade para iniciar as tarefas, apesar da pessoa desejar realizá-las. Então,
todas essas coisas que eu falei aqui agora são sintomas de algumas questões médicas que podem estar impactando na sua produtividade. Se você não tem concentração, se você não tem memória, se você não tem vontade de fazer as coisas, se você não consegue começar a fazer as coisas, se você está com dificuldade de acreditar que você pode, se você tem esses pensamentos de menos-valia e se você tem esse sentimento de insegurança e incapacidade, pode ser que você tenha uma questão médica, uma questão de saúde que esteja causando a sua falta de produtividade. Então, vem comigo para entender quais são os principais transtornos que podem estar provocando esses sintomas em você. Vem comigo. Então, quais são os problemas mais comuns que podem provocar esses sintomas que causam a procrastinação? Os principais problemas, os principais transtornos de saúde são a ansiedade, a depressão e o TDAH. E aqui, pessoal, é muito importante eu explicar que todos esses sintomas que a gente conversou anteriormente, eles são comuns a esses 3 transtornos. E a alguns outros também. Então, apenas com uma avaliação médica do profissional capacitado é que você vai ter condições de saber exatamente o que você tem e tratar da maneira correta. Combinado? Então, esses sintomas aqui, eles são justificados por estes 3 transtornos e também por alguns outros. Então, vamos lá. Como que a ansiedade, por exemplo, ela vai impactar na sua produtividade? Como que uma pessoa ansiosa, ela também é uma procrastinadora? Como que a ansiedade influencia na procrastinação dessa pessoa? A pessoa ansiosa, né, a procrastinação dela normalmente é devido a preocupações constantes com o futuro e o medo do fracasso. A pessoa tem tanto medo de fracassar, tanto medo de dar errado, que ela nem começa. Dentro dela tem um bloqueio que fala: não, 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 nem começa para depois não se frustrar, para depois não ficar chateado porque não conseguiu. Então, a pessoa ansiosa tem dificuldade de se pôr em movimento ou de se manter em movimento, justamente por medo do fracasso. E aí ela começa a procrastinar. Uma outra questão é que a pessoa ansiosa, ela constantemente evita tarefas que causam ainda mais ansiedade, o que perpetua o ciclo de procrastinação. Então, por exemplo, uma pessoa que está estudando para o vestibular de medicina e essa pessoa ela não é muito boa em matemática. Ao invés dela pegar para estudar matemática e desenvolver as habilidades necessárias, ela procrastina essa tarefa, porque o fato de estar de frente com uma situação que lhe causa ansiedade faz aquela pessoa ficar ainda mais ansiosa e evitar aquela situação. Então, ao invés dela encarar o problema dela, ela procrastina e, como diz os outros, fica aí empurrando pela barriga aquilo que deveria fazer. Mas não, na verdade, no fundo, ela está só evitando uma situação que causa ainda mais ansiedade para ela. Vamos continuar aqui. A pessoa ansiosa, ela também costuma ser uma pessoa indecisa. Ela tem dificuldades para decidir qual rumo vai tomar, justamente porque ela fica com medo dos resultados provenientes de cada um desses caminhos, né, que ela pode seguir. E pelo fato de ficar indecisa, ela acaba procrastinando a tomada de decisões, ok? Beleza. E a depressão? Como que a depressão pode impactar na vida dessa pessoa? Eu vou reduzir aqui para ficar mais fácil, né? Não ficar bagunçada, confusa a interpretação de vocês. Beleza. A depressão, a pessoa que tem depressão, ela tem dificuldade em iniciar ou completar as tarefas devido à falta de motivação. E aqui é importante que vocês entendam a diferença entre vontade e motivação. Muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela até tem vontade de fazer as coisas. Eu quero ir para a academia, só que não tem nada que realmente a motive
a fazer este movimento. Então, essa pessoa fala, eu quero ir para academia, mas não tem uma motivação real, profunda, de emagrecer, ou de ficar mais saudável, ou de, né, ficar esteticamente mais definido. Enfim, no fundo, essa pessoa não tem uma motivação real para fazê-la começar este movimento. Então, ela não faz. Apesar de querer, de ter vontade, ela não tem motivação. Daí a explicação da pessoa querer fazer algo, por exemplo, não conseguir sair da cama. Isso é muito comum. A pessoa, na verdade, não tem motivação para fazer aquilo que ela quer. Ok. Uma outra questão é que a pessoa que tem depressão, ela tem uma sensação de desesperança e incapacidade de ver um futuro melhor. Então, a pessoa deprimida, ela não consegue ver os pontos positivos de realizar determinadas tarefas. Então, por exemplo, se eu for para a academia, eu vou emagrecer. E se eu emagrecer, eu vou ter uma autoestima melhor, eu vou ter mais disposição, eu vou ter mais vontade para fazer as coisas, eu vou ter mais energia para realizar as minhas tarefas. Não, ela não consegue visualizar essa situação positiva, né, das coisas. Então, nós, seres humanos, querendo ou não, somos movidos pelos resultados. E a pessoa deprimida, ela tem dificuldade de visualizar o resultado positivo das coisas. Então, como ela não vê resultado, ela não é movida por ele, ok? Vamos continuar aqui. A pessoa deprimida também, assim como a pessoa ansiosa, tem uma autocrítica severa. É uma pessoa que se cobra muito. E muitas vezes essa cobrança excessiva leva à paralisia diante das responsabilidades. A pessoa quer fazer algo, mas ela se cobra tanto, ela é tão exigente consigo mesma, que muitas vezes ela não consegue sair do lugar. Então, muita gente, né, fala que isso é, eu sou muito perfeccionista e se esconde por trás do perfeccionismo, quando muitas vezes é uma autocrítica severa, é um nível de exigência elevadíssimo que acaba levando à paralisia e não, na verdade, o perfeccionismo. Ok? Vamos continuar aqui. Perfeito. E a pessoa com TDAH? A pessoa com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma dificuldade de iniciar ou concluir tarefas devido à dificuldade em manter o foco. Então, é aquela clássica pessoa. Não, hoje eu vou arrumar a casa. Aí acorda, pega uma cueca que está jogada no sofá, vai lá para o cesto de roupa suja. Na hora que chega perto do cesto de roupa suja, está passando pela cozinha, viu a louça que está fora do lugar. Aí para um pouquinho para deixa eu arrumar a louça. Quando está lá arrumando a louça, vê que, na verdade, tem um negócio que está sujo. Aí para de arrumar, começa a limpar. Na hora que começa a limpar, a cabeça está lá. E aí a pessoa lembra que deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí a pessoa para de lavar a louça, vai lá para o quarto, pega a toalha, vai estender. Quando ela vai estender, ela vê que esqueceu a cueca na cozinha. Pega a cueca também, vai lá para o cesto de colocar roupa suja. Coloca a cueca, coloca a toalha dentro do cesto de roupa suja. Vai varrer a casa. Tá varrendo a casa, lembra que não era para colocar a toalha dentro do cesto de roupa suja, era para estender a toalha que estava molhada. Volta para lá. E fica nesse ciclo infinito de começar as tarefas e não terminar. Começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Quando chegou no final do dia, a louça tá pela metade, a arrumação tá pela metade, varreu a casa pela metade, só a cueca que foi para o cesto de roupa suja e a toalha molhada que foi estendida. O resto, tudo começou e nada terminou. Então, a pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem muita dificuldade de manter o foco. Então, a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
Muitas vezes ela tem dificuldade de manter um foco. Isso porque ela tem dificuldade de concentração e ou dificuldade de alternar o tipo de atenção. Nisso, ela acaba tendo dificuldade de manter o foco, começa uma tarefa, perdeu o foco, o pensamento foi lá para outro lugar, e aí ela vai seguindo o pensamento dela, ao invés de se manter naquela tarefa que ela estava realizando. E o ciclo, gente, parece infinito, porque a pessoa já entendeu que ela tem dificuldade de memória, e a dificuldade de memória dela é justificada pela dificuldade de atenção que ela tem. Como ela já está com uma memória meio ruim e ela sabe disso, ela fala: Meu Deus, eu preciso parar o que eu estou fazendo agora e fazer aquela outra tarefa, porque senão eu vou esquecer. E aí ela começa tudo, não termina nada, porque ela sempre se lembra de algo que, se ela não fizer naquele momento, ela sabe que vai esquecer. E aí fica nesse ciclo que não tem fim. É realmente muito complicado, mas é possível tratar e resolver essa questão. Vamos continuar aqui. A pessoa com TDAH também, ela tem níveis de dopamina reduzidos no organismo. Então, ela é sempre movida por atividades que estimulam a produção de dopamina pelo organismo. E muitas vezes acabam caindo na tentação de atividades que são gratificantes e que estão imediatamente disponíveis e acabam procrastinando tarefas mais importantes e que não são tão prazerosas assim. E isso também justifica, né, o adiamento das tarefas importantes devido à impulsividade na escolha de atividades menos relevantes, porém mais gratificantes. E justamente pelo fato de essas tarefas, essas atividades gerarem, né, estimulam o organismo a produzir mais dopamina do que aquelas tarefas que às vezes são mais importantes, mas não tão gratificantes assim. Ok? Perfeito. E como que essas questões de saúde, estes transtornos, estes problemas, eles impactam negativamente na sua vida? Justamente pelo fato de você ter uma questão de saúde que te dificulta a começar ou a finalizar as tarefas, né, promovendo uma procrastinação, você pode ter um baixo desempenho acadêmico e profissional, você pode ter relacionamentos interpessoais conturbados, pode inclusive manifestar tudo isso como doenças físicas, você tem uma baixa autoestima e baixa autoconfiança e uma redução, no geral, da sua qualidade de vida. Mas, doutora Luciana, como assim? Como baixo desempenho acadêmico e profissional? Bom, o baixo rendimento escolar ou acadêmico, ele acontece devido à falta de motivação para estudar ou concluir os trabalhos. E lembrando, essa falta de motivação, ela pode estar sendo causada pela ansiedade, depressão, TDAH e outras questões. Muitas vezes também essa pessoa, ela acaba tendo uma perda de oportunidades de carreira por causa da falta de produtividade ou cumprimento de prazos no trabalho. Então, é uma pessoa dedicada, porém, por estar com questões emocionais pouco resolvidas, ela não consegue ser produtiva no trabalho. E justamente por não conseguir ser uma pessoa produtiva no trabalho, ela não consegue alavancar a sua carreira, certo? Vamos continuar aqui. E em relação aos relamentos interpessoais conturbados, Luciana, o que você quer dizer com isso? Bom, as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, TDAH e que ainda não têm esse diagnóstico, principalmente as que ainda não têm o diagnóstico firmado, elas sofrem muito com a falta de compreensão das pessoas que estão ao seu redor. Então, elas acabam tendo conflitos relacionais devido, né, a essa falta de compreensão sobre a origem da sua procrastinação e de outros sintomas. Então, quantas vezes essas pessoas escutam: "Ai, é frescura, ai, é preguiça, ai, é falta de Deus, ai, é má vontade". Saiba que, se você já escutou uma dessas frases, é possível que você tenha alguma questão de saúde que esteja impactando a sua vida. Então,
é muito comum que marido, esposa, mãe dessas pessoas comumente falem essas frases, quando na verdade não entendem que tem de fato uma questão de saúde implicando naqueles sintomas. Ok? Vamos continuar. Doenças físicas é outro impacto negativo que você pode ter na sua vida, né? Então, como que a ansiedade, depressão ou TDAH podem influenciar, por exemplo, no seu corpo? Pode gerar dor muscular. A pessoa ansiosa, ela costuma ser uma pessoa muito estressada. E sabe aqueles nós musculares, assim, que fica deixando seu músculo tenso, preso? Aí acaba deixando o corpo dolorido. Costuma ter muita dor de cabeça, principalmente aqui, ó, nessa região de trás aqui da nuca, porque os músculos do trapézio ficam muito rígidos. A pessoa costuma ter alteração de peso, seja para mais ou para menos, porque o apetite é muito influenciado por essas questões. A pessoa pode ter insônia ou hipersonia. Mas como assim, Lu? Ó, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela pode tanto ter insônia, que é a dificuldade para dormir, porque está pensando o tempo todo em um monte de coisas, como pode também, por exemplo, ter hipersonia. O sono em excesso ser uma forma de fuga. A pessoa dorme para não pensar. Então, a hipersonia também é um sintoma de ansiedade, por exemplo. Ok. Outro impacto negativo é a baixa autoestima e autoconfiança. A baixa autoestima, ela acontece devido à autocrítica constante e ao sentimento de fracasso resultante da procrastinação. A pessoa tem tanto medo de fracassar que ela acaba procrastinando. E justamente porque ela procrastina, ela não realiza as tarefas que deveria fazer para alcançar os resultados. E acaba não tendo resultados mesmo. E aí vem a baixa autoestima, ok? E a autoconfiança, ela também está diminuída devido ao fracasso repetido em cumprir metas ou obrigações. Então, essa pessoa ela sabe que toda vez que ela começa alguma coisa, ela não termina. Então, eu começo, não termino, começo, não termino, começo, não termino. Isso acontecendo repetidas vezes na vida daquela pessoa, começa a minar a confiança dela. Ah, eu não vou conseguir mesmo. Ah, eu não vou terminar. Ai, não vai dar certo. E aí você começa a perder a confiança em si mesmo de conseguir realizar as coisas. E, obviamente, eu não preciso nem dizer que se você tá com dor no corpo, alteração de peso, sono ruim, sua família, seus amigos não te compreendem, você está tendo um baixo rendimento tanto na escola quanto no trabalho, você está se sentindo mal, está com baixa autoestima, confiança reduzida também, obviamente, você vai ter uma qualidade de vida pior. Você não vai ser tão feliz, não vai se sentir tão bem quanto uma pessoa que não tem esses problemas, correto? Então, obviamente, isso impacta na sua qualidade de vida. E você tem uma dificuldade de aproveitar momentos de lazer ou de alcançar metas pessoais. E isso vai acabando com você por dentro. E, consequentemente, você acaba tendo sentimentos de desesperança e falta de perspectiva para o futuro. Então, se você vive uma situação dessa, né, de querer ser produtivo, mas ter outros sintomas, outras situações que acabam dificultando, né, a sua realização de tarefas e a manutenção dessas tarefas, saiba que você pode estar com alguma questão de saúde que está provocando a procrastinação em você. Mas e aí? O que fazer, né? Como resolver? Ok, Lu, entendi que nem sempre a minha procrastinação vai ser por preguiça. Em algumas situações, tem de fato uma questão médica, uma questão de saúde, uma questão emocional que está resultando na procrastinação, que é só a pontinha do iceberg. Beleza, e agora? O que eu faço? O que fazer agora que eu entendi que posso estar com um problema? A primeira coisa é você realizar o diagnóstico correto da sua
condição. Então, é importantíssimo que você vá a um médico especializado em saúde mental para poder fazer uma avaliação clínica da sua situação. Um médico, né, que seja capaz de te ouvir, que tenha empatia, que escute a sua história, escute as suas queixas e entenda o contexto em que você vive para poder chegar a uma conclusão diagnóstica. Muitas vezes, os sintomas das condições, eles se confundem, né? Como eu falei com vocês, todos os sintomas que eu falei ali são comuns tanto à ansiedade, quanto à depressão, quanto ao TDAH. Quando a pessoa tem alguns sintomas bem intensos, a gente consegue muito tranquilamente fazer um diagnóstico apenas na conversa, na avaliação clínica. Porém, quando todos esses sintomas estão presentes e muitas vezes, mais ou menos tudo no mesmo nível, começa a dificultar, né? Nem sempre com uma única avaliação, com uma única consulta, você vai conseguir chegar ao diagnóstico correto deste paciente. Então, muitas vezes, se faz necessário realizar os testes neuropsicológicos, né? A avaliação neuropsicológica, que é feito com um profissional especializado também. É o neuropsicólogo, não é médico, é o psicólogo especializado em neuropsicologia. Ele vai aplicar alguns testes, seja teste de personalidade, teste de inteligência, teste de atenção, teste de memória, vários testes para poder chegar a uma conclusão mais precisa daquilo que você realmente tem. Isso, pessoal, é fundamental, porque supondo que você tenha TDAH e você está a vida inteira tratando como ansiedade, você não vai ver resultados. É tempo e dinheiro jogado fora. Dinheiro porque você tem que comprar o remédio. Tempo porque você não está resolvendo de fato o seu problema, né? Então, o diagnóstico correto, realizado, né, com apoio da avaliação neuropsicológica, é fundamental para você fazer o tratamento correto também e ter os resultados positivos que você tanto espera na sua vida, ok? Vamos continuar aqui. E para qualquer questão de saúde mental, eu sempre falo que o tratamento correto não é composto apenas por medicação, por remédio. Apesar de eu ser médica, eu não acredito, eu não indico apenas medicação para os meus pacientes, porque eu sei que só isso não vai ser suficiente. Beleza, então no que compõe o tratamento correto? O tratamento correto, ele é baseado no tratamento medicamentoso, sim, mas também por outras questões. Então, é muito importante que este paciente mude algumas questões comportamentais. Então, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela sempre esquece das coisas. Ok, ela já sabe isso, ela descobriu que tem TDAH de fato, ela já entendeu que a dificuldade de memória dela é por conta do TDAH, é por conta da falta de concentração. Então, o que ela vai fazer? Exemplo, uma lista de tarefas, para não deixar as coisas só na cabeça, para não confiar só na memória. Já que ela tem dificuldade de memória, não confie na memória, confie na sua lista de tarefas. Você está varrendo a casa, lembrou que tem alguma outra coisa para fazer? Para, anota e volta a varrer a casa. Depois que você terminar de varrer a casa, você olha a sua anotação. E aí você sabe que você não vai deixar nada para trás e que você não vai esquecer alguma coisa que você rapidamente lembrou. Ok? Então, essa é uma questão de mudança de comportamento, o que você faz no seu dia a dia, e vai impactar diretamente nos seus resultados. Vamos continuar aqui. Reestruturação emocional. Então, a pessoa que está com questões emocionais para serem resolvidas, não está se sentindo capaz, está se sentindo insegura, tem dificuldade para começar a fazer as tarefas, precisa fazer um acompanhamento com um profissional capacitado, um psicólogo, para poder reestruturar suas emoções, ressignificar memórias e poder conseguir se libertar dessas crenças limitantes que estão dificultando a sua jornada.
E aqui eu vou dar até um exemplo meu, pessoal, para vocês. A primeira vez que eu procurei um psicólogo para fazer um acompanhamento foi justamente por conta da procrastinação. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, gosto de fazer as coisas certinho, sou movida a metas, então eu gosto de cumprir as tarefas que eu me proponho a fazer. E em um determinado momento da minha vida, eu comecei a procrastinar no trabalho. E aquilo, para mim, é inaceitável. Ser uma pessoa produtiva, ser a melhor no meu trabalho, para mim é algo inegociável. No dia que eu vi que eu comecei a procrastinar no trabalho, eu falei, tem algo de errado? Porque eu não estou conseguindo cumprir com algo que é inegociável para mim. Eu acho que eu preciso de ajuda. E foi aí que eu procurei o psicólogo pela primeira vez e descobri que a minha procrastinação estava na insegurança. Eu tinha acabado de me formar, recém-formada, estava com dificuldade ali ainda, né, de pegar o jeito. E aí eu tinha tanto medo de fazer algo errado que eu começava a procrastinar. Então a minha procrastinação ela vinha da insegurança. E aí, quando eu fui para a terapia, eu ressignifiquei algumas questões e consegui caminhar para frente, ok? Vamos continuar aqui. Alimentação saudável, porque ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, a maior parte dos nossos neurotransmissores de bem-estar e que nos fazem, né, nos sentir bem e realizar as tarefas, então, dopamina, serotonina, noradrenalina e outros, eles não são majoritariamente produzidos no cérebro, eles são majoritariamente produzidos no intestino. Então, é fundamental que nós tenhamos um intestino saudável para conseguir produzir as quantidades corretas, na qualidade correta desses neurotransmissores que nos movem na realização das tarefas. A atividade física, que também estimula o organismo a produzir estes neurotransmissores, e hobbies, coisas que te fazem bem, coisas que te fazem feliz. Do mesmo jeito que o seu corpo precisa de comida para se manter de pé, a sua alma também precisa se alimentar de coisas boas, de coisas positivas para se manter bem, feliz e saudável. Perfeito? Então, tudo isso faz parte do tratamento correto dessas condições de saúde. E aí, algumas pessoas me perguntam, mas por que não só a medicação, né? Por que a gente precisa fazer todas essas outras coisas? Muitas vezes, a pessoa que tem ansiedade, depressão, TDAH, o organismo dela está faltando algum tipo de neurotransmissor. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim, esses que eu já falei com vocês. E aí, a medicação, ela entra para poder equilibrar esses neurotransmissores no seu organismo. Agora, pensa comigo, se você não faz nada fora a medicação para poder estimular o seu corpo a produzir esses neurotransmissores, quando você retirar essa medicação, vai voltar tudo igual era antes. Então, para você começar o tratamento e um dia poder se livrar dos remédios e se sentir bem, você precisa mudar o seu comportamento, mudar o seu ambiente, mudar as coisas que você faz e estimular o seu corpo a produzir sozinho a quantidade certa de neurotransmissores que você precisa para se sentir bem, para ser produtivo, para ser uma pessoa feliz. Se você não mudar comportamento e emoções, você não vai conseguir parar de tomar a medicação e ficar bem. Você vai ficar sempre dependente dela para ficar bem. Isso porque você não trabalhou outras questões que também são fundamentais para um tratamento eficaz e duradouro, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, façam um bom proveito. Se vocês se identificaram com essas questões, procurem um profissional sério e capacitado para cuidar de vocês e sejam felizes e produtivos. Um beijo, estou à disposição.